Eu creio que a maioria de vocês que estão aqui devam ter nascido já num lar cristão, ou uma boa parte, assim como eu tive esse privilégio. Nós tivemos esse privilégio de nascer num lar cristão. A minha avó, ela teve 17 filhos. E desses 17 filhos, 7 se tornaram pastores. Após a conversão dela, segundo relatos da família, aqui na quarta igreja, lá pela década de 70, se eu não me engano, parece que houve assim uma sequência, uma conversão em massa. Os filhos foram vindo um após o outro e também se convertendo e se colocando na presença de Deus, buscando ao Senhor. E 7 deles se tornaram pastores. E um deles vocês conhecem bem, é o pastor Olegário. Amém. Esse é um deles. A minha mãe também é pastora, auxiliar ali na capela missionária no centro. A pastora Maria Costa, a irmã dela, minha tia, também é pastora ali. E vocês podem imaginar que numa família tão numerosa assim, certamente encontramos bastante dificuldades. Dificuldades de toda ordem. Dificuldades financeiras, principalmente. E é normal e é comum até a gente pensar que diante de tantas pessoas, assim, tantos filhos, tanta dificuldade, não seria comum, ou seria comum, né? Não seria anormal, que esses familiares todos não deixassem para os seus filhos uma herança, uma boa herança, bons bens, né? Uma grande quantidade de bens, uma coisa assim. Mas nessa família numerosa, nós recebemos e tivemos o privilégio de receber e continuamos recebendo um legado muito mais valioso, que é o legado da fé. Amém. Como eu disse, 7 desses filhos se tornaram pastores. Creio que não tivemos mais porque alguns morreram cedo. Mas deixaram esse legado maravilhoso, que não tem preço. O legado da fé. E aí que se encontra com essa história de Bartimeu. E aí que vem a resposta à minha curiosidade, à minha pergunta acerca do porquê que esta história de uma pessoa aparentemente insignificante, desconhecida, o Espírito Santo permitiu que fosse narrada, que fosse citada na Bíblia. É o legado de fé. O legado que Bartimeu deixa, que essa história que Bartimeu deixa para nós, esse ensinamento é o legado da fé. E como eu dizia, né, nós recebemos esse importante legado da nossa família e temos aí o compromisso, a responsabilidade de passar adiante essa palavra, de passar adiante esse legado. Porque eles atenderam o que está lá em Deuteronômio 6, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Os nossos pais obedeceram essa palavra e deixaram esse legado de fé para nós. E nós temos agora este compromisso de levar adiante este legado. Mas para contextualizar o que se passou nesse episódio, nós devemos entender que neste momento Jesus está passando por Jericó a caminho de Jerusalém. Ele está indo em direção à Terra Santa, local onde ele sabia que seria traído, que seria abandonado pelos seus amigos, que seria
humilhado, que seria violentamente espancado. Jesus sabia que ele ia ser pregado no madeiro, seria crucificado e seria morto. Mas ele sabia que era necessário passar por Jericó. E Jesus entra nessa cidade e junto com ele havia uma multidão. Uma multidão, conforme diz a palavra, que fazia muito barulho. Uma multidão barulhenta, uma multidão ruidosa, uma multidão festiva. Parecia até uma multidão meio desorganizada, meio bagunceira. Parecia uma multidão que não estava se entendendo até. Mas é um povo feliz. É um povo que estava manifestando toda a sua alegria, toda a sua felicidade, porque estava na presença de Jesus. Aleluia, Jesus. Amém. E é isso que nós manifestamos nos nossos cultos a Deus. Quando nós, somos novos convertidos, por exemplo, nós às vezes não entendemos muito bem o que se passa na igreja. Que povo barulhento, que povo que fala alto, e grita, e dá louvores, ora, bate palmas. Às vezes até um visitante que não compreende muito bem o que nós fazemos aqui, entende e pensa que é uma multidão, que é um povo barulhento. Às vezes alguém até fala assim: mas será que esse Deus que ele serve é um Deus surdo? Precisa falar tão alto assim? Às vezes penso assim. Eu me lembro também que a minha sogra, por exemplo, ela congrega, ela é membro da igreja luterana, e algumas vezes nós a trouxemos aqui no culto. E me lembro de uma ocasião que era culto da virada, e chegamos aqui, já tinha começado o culto, sentamos, e ela começou a ficar meio desconfortável, falando assim: mas nossa, que barulho, precisa falar tão alto assim, não precisa gritar tanto assim. Precisa ser assim, E nós sentimos aquele desconforto dela. E nós estávamos lá na nave e descemos aqui para o cenáculo. Coincidiu que o culto da virada era um sábado. Então lá tinha o culto dos jovens, vocês imaginam, então tinha o culto dos jovens e estava mais barulhento ainda, aquelas músicas bem animadas, que os jovens gostam de cantar. Aí nós descemos para cá e estava mais tranquilo, e ela: aí sim, agora. Uma ocasião também do nosso culto doméstico, eu já comentei com alguns irmãos aqui que nós fazemos quase todos os sábados, antes era com mais frequência, mas agora quase todos os sábados, nós reunimos a família num culto doméstico. Fazemos um culto de louvor, um culto familiar de louvor e adoração a Deus. E às vezes convidamos, algum familiar convida um amigo, um conhecido. Em uma certa ocasião, minha esposa convidou uma colega de trabalho dela. E ela levou o marido. E lá fizemos o nosso culto normal, como sempre fazemos. Houve até a manifestação do Espírito de Deus. Algumas pessoas começaram a falar em línguas. E na semana seguinte ela perguntou para essa colega de trabalho: escuta, você gostou do nosso culto, da nossa reunião? Ela falou: gostei, nossa, adorei, amei. Aí o teu marido gostou também? Falou: ele ficou meio confuso. Ele não entendeu muito bem. Ele ficou confuso com aquelas pessoas falando como índio. Pessoas falando em línguas, pessoas falando no poder do Espírito Santo. E ele falou assim: eu não entendi muito bem aquelas pessoas falando parecendo índio. E é assim mesmo, o nosso culto a Deus assim, parece que a gente é barulhento, desorganizado, mas nós estamos, através dessas manifestações, expressando a nossa alegria, expressando a nossa gratidão, expressando todo o nosso contentamento na presença de Jesus, na presença do Espírito Santo de Deus, porque a palavra fala que o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito de Deus, ali há liberdade. Aleluia, glória a Deus.
E aquela multidão sentia essa verdadeira liberdade. Aquela multidão glorificava, cada um exaltava ao Senhor, cada um glorificava e adorava ao Senhor conforme achava melhor. E aí surgiu a figura deste cego, que nós não conhecemos, não sabemos o nome dele. Marcos capítulo 10, versículo 45, vai dizer que se chama Bartimeu, filho de Timeu. Mas esse não é o nome dele, porque Bar em hebraico significa filho. Então, Bartimeu é filho de Timeu. E Marcos, quando se refere Bartimeu, filho de Timeu, na verdade é uma redundância, porque Bar significa filho, Timeu, o nome do pai dele. Ou seja, não é revelado o nome desse homem para nós. Nós continuamos sem saber quem era esse cego que hoje nós o chamamos e conhecemos de Bartimeu. Qual era mesmo o nome dele? Ninguém sabia. Aquele cego, desconhecido, mendigando, que ficava à beira do caminho, ninguém sabe. É o filho de Timeu. Segundo alguns estudiosos, isso não está na Bíblia, a Bíblia não nos revela, mas Timeu era um general do exército de Israel. E já era aposentado, era uma pessoa bem financeiramente, mas quando houve a invasão romana, os romanos confiscaram os bens dele, perdeu seu soldo, enfim, ele ficou na miséria, ficou sem o seu sustento e se revoltou por isso. E liderou algumas revoltas contra o Império Romano. E por conta disso ele foi preso, foi crucificado, foi morto. E naquela época, essa punição ela se estendia também aos filhos. Então alguns contam que o Bartimeu nem sempre foi cego. Não foi cego toda a vida. Mas isso não é a Bíblia que nos revela. Isso são alguns estudos. Mas o fato é que Bartimeu ficava naquele caminho, diariamente, numa rotina triste, numa rotina melancólica, numa rotina humilhante, porque ele cobria os seus ombros, a sua cabeça com uma capa, e essa capa tinha então essa função de protegê-lo, tanto de protegê-lo do sol, porque ele ficava ali à beira do caminho o dia todo pedindo, como também de identificá-lo que ele era mendigo. As pessoas, quando olhavam para ele vestindo aquela capa, já viam que ele era um mendigo. E além de tudo, além disso tudo, ele era cego e não via nada. Mas ele escutava muito bem. E quando aquela multidão vai se aproximando, começa a passar por ele, ele fica curioso. Assim como eu fiquei curioso de saber por que essa história está registrada na Bíblia. Mas ele fica curioso querendo saber quem é. Quem está passando? Quem vem lá? O que está acontecendo? E alguém responde para ele uma resposta que às vezes o mundo dá. Quando nós buscamos às vezes alguma resposta no mundo, quando nós buscamos conhecer alguma coisa através da palavra de Deus no mundo, o mundo dá uma resposta assim evasiva. Alguém diz para ele assim: é Jesus o Nazareno que está passando. Isso soa mais ou menos assim como: não é ninguém não. Não é alguém sem importância, é o Jesus Nazareno que está passando. Não é uma resposta espiritual. É uma resposta do mundo. É aquela resposta que o mundo dá, tentando diminuir a importância de Jesus. Mas a história vai nos mostrar, vai nos revelar que Bartimeu ele era cego fisicamente, mas espiritualmente ele enxergava muito bem. E Jesus passando por ali, e ele sabendo que Jesus estava passando por ali, ele tem então essa revelação do Senhor,
E ele começa a ver pelos olhos da fé que não era o Jesus natural que estava passando ali, mas era o Jesus sobrenatural. E ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.